Meus caros amigos e amigas, estamos mais uma vez aqui começando a nossa conversa pelo Facebook. Hoje queremos conversar um pouco sobre os santos. Dia 1º de novembro, a igreja comemora o Dia de Todos os Santos. Okay? É amanhã. Mas a igreja no Brasil conseguiu autorização para passar a solenidade para o domingo. Okay? Mas como o dia oficial é o dia 1º de novembro, né, vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Muito bem, vamos começar rezando como sempre, pedindo a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, muito boa noite a vocês todos que estão entrando aí na nossa conversa. Estou vendo aí, né, Elisângela, muito boa noite a vocês, Cleusa. Queremos conversar hoje um pouco sobre os santos. As pessoas fazem perguntas com relação aos santos, por exemplo, né, o que a igreja ensina sobre eles, como é que os santos ouvem as nossas orações, como é que eles conseguem atender todo mundo ao mesmo tempo, como é que eles podem ouvir a nossa oração. Bom, então, em primeiro lugar, é preciso entender que os santos estão no céu na comunhão com Deus. Ou seja, eles participam da vida divina. Então, o santo ele não é onisciente, ou seja, não sabe tudo. Ele não é onipresente, ele não está presente em toda parte. E não é onipotente, pode tudo. Só Deus pode isso. Mas, como a alma do santo, o corpo ficou aqui na terra, mas como a alma, que é onde estão todas as faculdades, né, intelectivas, etc., sensitivas, estão em comunhão com Deus, participam, né, da vida divina. Então, através de Deus, é que os santos ouvem as nossas orações, por meio de Deus. E como é que os santos conseguem ouvir a todos ao mesmo tempo no mundo inteiro? Porque na eternidade, na vida em Deus, não existe mais essa dificuldade. Por exemplo, de eu estar atendendo você, não poder atender outra pessoa. Não tem isso. Porque não existe mais a realidade do tempo e do espaço. É difícil compreender isso, mas é uma realidade. Ok? Para Deus não há o tempo, para Deus não há o espaço. Para Deus não há passado nem futuro. Para Deus tudo é presente. E a capacidade de Deus de atender todo mundo, o santo participa dessa capacidade. Ok? É o que a igreja sempre ensinou para nós desde o primeiro século. Tá? E na questão da intercessão dos santos, é a mesma coisa. Os santos oferecem a Deus por nós o quê? Os seus méritos, a sua vida de santidade aqui na terra. Muitos deles foram mártires, então oferece a Deus o seu sangue derramado, as suas virtudes, a sua vida de oração, a sua vida de penitência, o seu apostolado intenso, né, que muitos viveram no mundo. Então, tudo isso eles oferecem a Deus pedindo por nós. Né? Então, a igreja ensina que nós pedimos a Deus, através dos santos, pelos seus méritos e preces. E uma coisa muito interessante, que uma das liturgias, uma das orações eucarísticas da missa, que reza dizendo assim, né? Os santos que na glória de Deus intercedem por nós sem cessar. Olha que coisa bonita, intercedem por nós sem cessar. O Papa Paulo VI, uma vez falando da importância da gente conseguir indulgências para as almas do purgatório, porque essas almas vão para o céu e são santos,
santas, né? O Papa disse, quanto mais almas santas houver no céu, mais depressa o reino de Deus vai se estabelecer sobre a face da terra. Daí a importância, ok? Então, muito bem, vamos conversar um pouco sobre essas coisas. Você pode mandar sua pergunta, eu vou responder as perguntas que chegarem hoje, na medida do possível, ok? Tirando aí essas nossas dúvidas. Bom, eu gostaria, então, de começar a nossa conversa aqui, explicando, então, essas realidades. Os santos estão no céu, na presença de Deus, intercedem por nós sem cessar, é dogma de fé. Sabemos que nossos irmãos separados protestantes não acreditam nisso. Eles dizem que todos que morrem estão dormindo, aguardando a ressurreição de Cristo. A Igreja Católica não concorda com isso. O Papa Bento XII, lá por volta do ano 1300 e pouco, declarou como dogma de fé. A pessoa que morre na graça de Deus está perfeitamente santificado. Ou então, que já conseguiu a sua purificação no purgatório, vai para o céu e participa da visão beatífica de Deus. Ok? E é muito claro aquela parábola que Jesus conta, né, daquele rico epulão que não dava, né, o mínimo de alimento para aquele pobre Lázaro que ficava à sua porta pedindo, né? Depois mostra todos eles vivos, não tem ninguém dormindo, né? Aquele rico, né, se apresenta lá para o pai Abraão, Abraão, manda alguém lá para falar para meus 5 irmãos não viverem como eu vivi, para não virem para esse lugar de tormento, né? Não tem ninguém dormindo, é todo mundo vivo, porque a alma não dorme. Entenda uma coisa, quem dorme é o corpo. A alma é puro espírito, então a alma não dorme, ok? Então, a igreja ensina que após a morte, a alma volta para Deus, de onde ela saiu, né, onde ela foi criada, e o corpo na terra, ok? Esta é a nossa fé que a igreja ensina há muito tempo. Bom, então a igreja celebra, no dia 1º de novembro, a solenidade de todos os santos. Por que a igreja coloca isso? Alguns motivos. Primeiro, você sabe que no dia 31 de outubro, né, em muitos lugares se celebrava a festa de Halloween, né? A festa das bruxas, né? É uma festa pagã que vinha lá dos celtas, aquele povo bárbaro que vivia na região da Inglaterra, lá da Irlanda, etc. Quando a igreja evangelizou esses povos, lá com São Patrício, lá por volta do ano 300 e pouco, São Columbano e outros santos, né? A igreja sempre teve essa pedagogia com os pagãos. Sempre que ela retirava uma festa pagã, ela colocava uma festa cristã no lugar. Entende? Uma pedagogia de catequese muito, muito boa. Então, a igreja colocou, logo depois, logo no dia seguinte do Halloween, né, colocou a festa de Todos os Santos. Para dizer assim, não vamos ficar aí cultivando bruxas, coisas desse tipo, caveiras, não, vamos cultivar os santos. Então, por isso que dia 1º de novembro foi colocado aí, festa de Todos os Santos. Segunda razão que a igreja coloca uma festa, uma solenidade para todos os santos. Porque a igreja não sabe o nome de todos os santos. Eu escrevi um livro que eu chamei de Relação dos Santos e Beatos da Igreja. Esse livro eu compilei, né, o nome de todos os santos que a gente conhece. Existe uma coleção da vida dos santos, que são 12 volumes, que começou a ser feita em 1700 e pouco, chamada coleção Butler. Né? Eu peguei a coleção Butler de 12 volumes e eu relacionei, né, em ordem alfabética, depois também por dia, os santos de cada dia. Né? É esse livro aqui, né? A relação dos santos e beatos da igreja. É claro que isso aqui vai sendo atualizado, porque cada dia mais, graças a Deus, nós temos mais santos e temos mais beatos. Mas aqui eu coletei mais ou menos o nome, só o nome, veja bem, é o nome, a data da sua festa de mais de 5.000 santos. Ou seja, é um catálogo, né? Por ordem alfabética e também por dia. E depois eu coloco aqui no final também os santos que são protetores, padroeiros das profissões, das cidades, dos estados, etc. É muito bom para a pessoa que queira fazer uma pesquisa sobre o nome de santo e etc. Ok? Bom, então a igreja, ela não sabe o nome de todos os santos que estão no céu.
a igreja já canonizou oficialmente mais de 20 mil santos. Mais de 20 mil. Mas é claro que no céu tem muito mais. A igreja não sabe o nome. Então, hoje, no dia do Todos os Santos, a igreja quer então prestar um culto a todos eles. Por exemplo, vou dar um exemplo bem recente. Né? Papa Francisco, agora no dia 15 de outubro, ele canonizou 15 mártires brasileiros no Rio Grande do Norte, né? Que foram massacrados pelos calvinistas protestantes em 1645, em 2 lugares, lá no Rio Grande do Norte, em Cunhaú e Uruaçu. Canonizou 30. Mas quantos foram martirizados? Foram martirizados 150. Foram 70 na primeira chacina, que foi em Uruaçu, né, pelos protestantes calvinistas aliados com alguns índios, tapuias, né, e potiguaras, e depois, num outro lugar chamado Cunhaú, Uruaçu, mais 80 pessoas que foram também martirizadas, assim, horrivelmente. Foi uma carnificina sem classificação. Bem, por que o Papa canonizou só 30? Porque não conseguiu levantar o nome dos outros. Então, aqueles 30, onde a igreja conseguiu dados históricos, então o Papa canonizou. Então, o que eu quero mostrar com isso? Muito mais santos existem no céu do que os 20 mil que a igreja canonizou. Então, no dia de Todos os Santos, a igreja quer prestar um culto a todos eles. Ok? Que na glória de Deus intercedem por nós sem cessar. Bom, e aí, meus irmãos, tem aquela passagem muito bonita que a igreja coloca para a gente nesse dia, está no livro do Apocalipse, capítulo 7, uma passagem muito bonita, onde né, São João viu essa realidade dos santos. Eu queria ler para você um pedacinho. Apocalipse 7, a partir aí, por exemplo, do versículo 3, ele diz assim, né, que um anjo, né, apareceu lá e disse: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi, então, o número dos assinalados, 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Né? Aí ele coloca, da tribo de Judá, 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, Neftali, 12 mil, Manassés, 12 mil, Simeão, 12 mil, Levi, 12 mil, Isacar, 12 mil, Zabulon, 12 mil, José, 12 mil e Benjamim, 12 mil. O que significa isso? Esses 144 mil, né, que foram assinalados, santificados. 12 mil de cada tribo. Você sabe que Israel tinha 12 tribos. Então, os 144 mil, o que ele significa? Ele é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 vezes 12 dá 144. Vezes 1000, 144 mil. O que significa esse número no Apocalipse? Bem, o 12, você sabe, significa plenitude, né? Perfeição. Então, 12 apóstolos, 12 artigos do credo, 12 estrelas, né, na coroa de Nossa Senhora, significa uma totalidade. Agora, 12 vezes 12, 12 elevado ao quadrado, é totalidade da totalidade. E 1000 significa abundância. Né? Muita gente fala assim, eu já fiz esse negócio mais de 1000 vezes, não deu certo. Não fez 1000 vezes, é maneira de falar. Você quer dizer assim, eu fiz até a exaustão. Ou seja, quando o Apocalipse diz aqui que o número desses eleitos são 144 mil, quer dizer, é uma quantidade enorme, graças a Deus. Não é? Esse é o significado. Aí depois continua a leitura dizendo assim no versículo 9, depois disso eu vi uma grande multidão, olha aí, que ninguém podia contar, graças a Deus, né? De toda a nação, tribo, povo e língua, conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro. O trono é de Deus, o Cordeiro é o Cristo, né? De vestes brancas e palmas na mão. Essa palma na mão, a igreja significa que a santidade, né? A palma da mão. Né? E ele coloca aqui depois, e bradavam em alta voz, a salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Ou seja, nós somos salvos por causa de Deus, por causa, né, do sacrifício do Cordeiro. E aí continua a narração aí, colocando outras coisas muito interessantes. Né? E a igreja coloca para nós, no dia de Todos os Santos, a leitura do Evangelho é a leitura das bem-aventuranças.
Por quê? A igreja sempre ensinou que as bem-aventuranças são assim como que o espelho da santidade, é o rosto do santo. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino do céu, ou seja, o humilde. A virtude mais importante dos santos, meus irmãos, é a humildade. Né? A humildade que vence a soberba, que vence o orgulho, vence a vaidade, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, amor próprio. Né? Esse ego que nós temos que fica bravo com qualquer coisa, se irrita com qualquer coisa, quer vingança, quer, né, que tem ciúme, a humildade. Eu quero terminar essa nossa conversa hoje, se Deus quiser, colocando um pouco daquilo que viveu Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela foi um exemplo maravilhoso da humildade. Né? Ela inaugurou o chamado caminho da infância espiritual. E o Papa fez dela doutora da igreja por causa disso, o Papa João Paulo II. Escreveu muito pouca coisa, não foi como o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, o Santo Anselmo, que escreveu, né, sumas teológicas. Não, Teresinha viveu. Né? Eu quero até mostrar a você um livro muito interessante do Papa Leão XIII, né? A Prática da Humildade. O Papa Leão XIII foi um grande Papa da igreja e escreveu esse livro, A Importância da Humildade, né, na vida do santo. O santo é aquele que, em primeiro lugar, por isso que a bem-aventurança começa assim, bem-aventurados os pobres de espírito, é o humilde. Aquele que ele sabe que ele não é nada e que Deus é tudo. Né? Tem aquela parábola lá que Jesus fala, né? Depois que nós fizermos alguma coisa, digamos, somos servos inúteis. Parece que Jesus está desprezando a gente. Não, não está não. Jesus está dizendo aquilo que ele disse de uma outra forma, de uma outra vez. Sem mim nada podeis fazer. Eu faço uma comparação para você entender, né, o que significa a humildade. Você pode pegar aí o computador mais avançado do mundo. Mas se esse computador não tiver alguém para operá-lo, não adianta nada. Não adianta nada. Ok? Se você tiver aí uma ferramenta de trabalho, né, uma caneta, um martelo, sem uma mão que a maneje, não vale nada. É inútil. É o que Jesus quer dizer para nós. Nós sozinhos, sem uma ação de Deus em nós, sem a graça de Deus em nós, somos inúteis. Aí a importância de não haver arrogância, prepotência, autossuficiência. Então o humilde é aquele que ele sabe querer, ele não é nada, mas que Deus pode tudo, através dele. Então, a bem-aventurança da humildade. E aí todas aquelas outras bem-aventuranças que nós conhecemos, bem-aventurado, né? Aquele que é puro de coração, porque ele vai ver Deus, ele vai sentir as coisas de Deus, vai compreender as coisas de Deus, se tem um coração puro. Não é um coração dominado pelo ódio, pela vingança, pela concupiscência, não sei, pela sensualidade, não. Bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados misericordiosos, tem compaixão, tem misericórdia. Enfim, as bem-aventuranças a igreja coloca porque elas são o rosto do santo. Então, nós precisamos também meditar sobre elas e fazer pergunta para nós, será que eu sou pobre de espírito? Será que eu sou misericordioso? Será que eu sou um construtor da paz? Bem-aventurados os construtores da paz, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, né? Por causa do reino de Deus. O seu nome está sendo lembrado no céu. Enfim, os santos viveram tudo isso. Por isso que a igreja coloca para nós, na festa de todos os santos, coloca a meditação, né, que você vai poder fazer no domingo, na missa de domingo, né, a missa de todos os santos, vai poder fazer aí com tranquilidade. Bom, como é que surgiu esta festa de todos os santos na igreja? Eu gostaria de colocar aqui rapidamente para vocês. A origem desta festa de todos os santos, ela começou lá no século IV, veja, 1.700 anos atrás. Né? Lá na cidade de Antioquia, que era uma cidade muito importante da Síria, onde São Pedro teve ali seu primeiro centro, né, de evangelização, vamos dizer assim, antes dele ir para Roma. São Paulo também trabalhou ali. Antioquia era uma cidade ali que tinha 500.000 pessoas naquela época. Né? Ali celebrava-se uma festa por todos os mártires. E essa festa era no primeiro domingo depois de Pentecostes.
Esse foi a raiz da festa de Todos os Santos. Era só a celebração dos mártires. Depois expandiu. A celebração ela foi depois introduzida em Roma, na mesma data, no século VI, e 100 anos após, ela foi fixada no dia 13 de maio pelo Papa Bonifácio IV, né, em concomitância com o dia da dedicação do Panteão a Nossa Senhora a todos os mártires. Esse Panteão é aquele templo pagão que existe até hoje no centro de Roma, mas que hoje está dedicado a Nossa Senhora. Panteão quer dizer todos os deuses. Era um templo que os romanos construíram no primeiro século, e ele está de pé até hoje, impressionante, bem no centro histórico de Roma, onde cada povo que os romanos dominavam, eles traziam o deus desse povo para o panteão, para que o povo que veio também escravo para Roma tivesse ali o seu Deus e pudesse cultuar o seu Deus e ficasse ali em paz. Então era aquele monte de deuses, né? Só que quando Roma se tornou cristã, esse panteão foi transformado numa igreja católica dedicada a Nossa Senhora dos Mártires. Então, é isso que, né, o Papa Bonifácio IV, exatamente no dia da dedicação do panteão a Nossa Senhora de Todos os Mártires, ele então fixou também a festa de todos os mártires e depois evoluiu para a festa de Todos os Santos. Bem, naquele dia, então, durante a missa, houve um acontecimento muito interessante que a igreja lembra, né? Durante a missa fazia-se chover uma chuva de rosas vermelhas, e no ano de 835 essa celebração foi transferida então pelo Papa Gregório IV para o dia 1º de novembro. Né? Como eu disse, né, por aqueles motivos que já foram colocados aqui. Assim, essas celebrações aqui elas vão surgindo, né, com o tempo. Bom, eu gostaria de colocar aqui também, né, aquilo que os grandes santos da igreja recomendaram, né, com relação à santidade. Primeiro, gostaria de fazer aqui uma reflexão, né, do que a igreja fala para nós sobre a santidade. Né? Isso eu acho muito importante. Eu escrevi um livro, eu chamei de Sede Santos, né? Sede Santos, porque esta é uma frase assim, bem forte na Bíblia. A gente encontra lá no livro dos Levíticos, né? Já lá atrás, no capítulo 11, já no tempo de Moisés, Deus dizendo para aquele povo, né? Que o povo era uma nação santa, um povo escolhido, um sacerdócio régio, nação santa, né? Que Deus escolheu para ser o seu povo, de onde nasceria, então, o Salvador. Então, Deus diz a Moisés, né? Diga ao povo, sede santos, porque eu sou santo. Ora, eu sou o Deus de vocês, então vocês têm que ser santos também. Sabe, isso a igreja insiste que é para todo mundo. Eu quero ler para você, né, por exemplo, o que o Concílio Vaticano II disse sobre a santidade, né, na Constituição Dogmática sobre a igreja, né, a Lumen Gentium. O Concílio diz assim, presta atenção, todos os fiéis cristãos são, pois, convidados e obrigados a procurar a santidade e a perfeição do próprio estado. É Lumen Gentium número 41. Todos os cristãos estão convidados e, ao mesmo tempo, obrigados a procurar a santidade, a perfeição dentro do seu próprio estado de vida. Aquele que é casado como casado, aquele que é padre como padre, aquele que é solteiro como solteiro, aquele que é jovem como jovem. Ou seja, não é algo assim facultativo, não, é algo obrigatório. Buscar a santidade. Nós precisamos levar isso a sério. Os papas canonizaram, inclusive, alguns casais santos. O Papa João Paulo II tinha essa preocupação de canonizar casais santos. Por exemplo, quero mostrar a vocês um livro aqui, Matrimônios Santos. Nesse livro aqui, vocês estão vendo aqui um casal, que são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Esse livro aqui, Matrimônios Santos, é um padre que escreveu, um padre chamado Padre Tomás Kevin, né? Dominicano. Ele escreveu aqui a vida de 12 casais santos, entende? Então, a gente pensa muitas vezes que os santos são apenas padres e bispos e freiras. Não.
homens e mulheres que foram também casados. Então, isso que o concílio está dizendo aqui, né, que Deus chama a santidade, né, convida, e somos obrigados a buscar. Bom, eu já estou recebendo aqui perguntas, vamos intercalando aqui as perguntas com a nossa conversa, tá? Aqui eu tenho a pergunta da Maria Leite, que diz assim, quem é São Bento? E o que ele faz por nós? Oh, São Bento foi um santo extraordinário. Um santo que eu gosto muito dele. Tanto assim que eu, recentemente, eu tenho sentido como que uma inspiração de Deus de escrever sobre a vida dos santos. Eu comecei a escrever uma série de livros sobre os santos. E, por coincidência, com essa pessoa pergunta aqui, o primeiro que eu escrevi foi São Bento. Está aqui o livro aqui na minha mão. Vou mostrar. Né? São Bento. Está aqui. Por que eu escolhi São Bento como o primeiro? São Bento, ele é chamado o pai da Europa. Por que ele é chamado de o pai da Europa? Porque São Bento, ele nasceu no ano 480, e no século V e VI, ele teve um papel importantíssimo. Por quê? São Bento, exatamente, ele entrou na época que o Império Romano desabou na mão dos bárbaros. E os bárbaros tomaram conta de toda a volta do mar Mediterrâneo. Não é? E transformaram todo o Império Romano, que era o maior império que o mundo já conheceu na sua história, transformaram o Império Romano num mosaico de povos bárbaros, brigando entre eles, destruindo tudo. E São Bento exatamente começa aí os seus mosteiros beneditinos. Eu quero colocar aqui um dado impressionante do que os beneditinos fizeram num leque de história de mais ou menos 1.400 anos. Existe um livro sobre São Bento que foi escrito por um cardeal beneditino, cardeal Schuster. É um livro de mais de 500 páginas que eu usei muito para escrever esse pequeno livro aqui. Né? O cardeal Schuster, ele dá um dado que sempre me impressionou muito. Quero ler aqui para você. Repare bem nesses dados. Olha que coisa. A pessoa está perguntando aqui o que São Bento fez. Né? A ordem de São Bento deu à igreja 24 papas. Já foram beneditinos. 200 cardeais. 7.000 arcebispos. 15.000 bispos. 1.500 santos beneditinos canonizados, 37.000 mosteiros, 37.000 mosteiros, porque São Bento forrou a Europa e depois a América também, e outros lugares, de mosteiros beneditinos. Tudo isso, meus irmãos, começou com um homem, São Bento de Núrcia, na Itália. Começou o seu primeiro mosteiro no Subiaco, que é um lugar no sul da Itália, depois passou para Monte Cassino, né? E dali criou o grande mosteiro de Monte Cassino, que se espalhou pela Europa inteira. Então, é um dos santos maravilhosos, e fazia tantos milagres, tantas coisas maravilhosas, por isso que o primeiro livro que eu escrevi foi ele. O segundo livro que eu escrevi, eu já aproveito para mostrar também, eu escrevi um livro sobre Santo Antônio, porque foi outro santo extraordinário, doutor da igreja. Muita gente pensa que Santo Antônio foi apenas assim, um santo casamenteiro, um santo que ajuda a gente a encontrar as coisas perdidas. Santo Antônio foi doutor da igreja. Ele pregava para o Papa Gregório IX. O Papa Gregório IX gostava de escutar o Santo Antônio e chamava Santo Antônio de a arca do Evangelho. Porque dizia, esse homem tem um Evangelho dentro dele. É uma arca do Evangelho. Então, sabe, esses homens nós precisamos conhecer. O Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil e canonizou Madre Paulina, né, se não me engano, em 1991, o Papa João Paulo II disse que o Brasil precisa de santos, muitos santos. O Papa, uma verdadeira palavra profética. O Brasil precisa de santos que estejam no céu rezando pelo Brasil. E graças a Deus, meus irmãos, esses santos estão chegando. Vimos aí a canonização de Frei Galvão, vimos aí a canonização de São José de Anchieta. Aliás, eu quero escrever um livro sobre esses dois, se Deus quiser. Agora o Papa Francisco canonizou 30 mártires santos em Cunhaú e Uruaçu, sabe?
esses santos estão rezando pelo Brasil. E nós temos que pedir a intercessão deles. E temos em Achica Beata, temos Padre Vítor Beato, temos outros beatos aí, né, que graças a Deus vão aí rezar pela igreja e pelo Brasil. Né? Bom, a pergunta da Venir Helena. Até onde os espíritos malignos podem interferir na nossa saúde física? Venir, a gente sabe uma coisa, que os anjos eles têm poder. Os anjos maus, os demônios, eles são anjos, eles têm poder. Eles podem agir. Agora, uma coisa a igreja ensina, eles não agem sem autorização de Deus. E quando Deus permite a ação deles, Deus sabe da ação deles tirar um bem. Então, pode haver, né, doenças físicas, né? Quem trabalha com cura e libertação, fala em falsas enfermidades. A pessoa está sentindo um mal, faz tudo que é exame, não acha nada de errado, mas a pessoa continua. Então, é recomendável realmente uma oração, né? Uma oração de libertação, uma boa bênção com água. Não estou falando de exorcismo, estou falando de uma oração de libertação, muitas vezes, que liberta a pessoa. Ok? Às vezes, uma oração simples, né? Pode acontecer de haver libertação das pessoas. Bom, Márcia Pascoal, como assim Maria é mãe de Jesus? Bom, mãe de Jesus, porque ela gerou Jesus. Jesus foi gerado no seio de Maria. Né? Mãe é mãe, é aquela que gera o seu filho. Ok? A Márcia pergunta, por que então chamamos outras mulheres que viveram entre nós de santa, como por exemplo Santa Teresinha? Veja bem, santa não é só aquela que é mãe de Jesus. Santa, quem é santo para a igreja? Santa para a igreja é aquela pessoa que viveu 100% segundo a vontade de Deus. Observando os mandamentos da lei de Deus, a lei de Deus, e vivendo para Deus. São Bento resumia a vida do santo dizendo assim, morrer para si, para viver para Deus e para os outros. O santo é aquele que morreu para si. Né? Ou seja, ele não segue a sua vontade, o seu gosto, ele vive para Deus. Perfeitamente para Deus. E isentos de pecado. Então, são santos. Não é só mãe de Jesus. A mãe de Jesus, nós dizemos santíssima. Porque Nossa Senhora, além de não ter tido o pecado pessoal, não teve o pecado original. Né? É dogma de fé que ela é imaculada. Ou seja, ela foi concebida no seio da Virgem, do seio da sua mãe, Santa Ana, né, sem o pecado original. O Papa, né, Pio IX, em 1854, proclamou o dogma da fé, Maria concebida sem o pecado original. E é interessante que em 1830, né, 24 anos antes, Nossa Senhora já tinha aparecido para uma santa francesa, Santa Catarina Labouré, lá na rua de Lubac, em Paris, né, lá na capela da igreja da Medalha Milagrosa, que é chamada hoje, né? E Nossa Senhora mostrou para Santa Catarina Labouré aquela medalha, a medalha de Nossa Senhora das Graças, e envolvida por aquela frase escrita em letras de ouro, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Isso foi 24 anos antes do Papa Pio IX proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Então, a Virgem Maria é santíssima, não teve o pecado original. Os outros, a igreja chama de santos. Né? Muito bem. Rosali Acioli, o senhor falou que a igreja não fala o nome de ninguém que está no inferno, só das que estão no céu. Ok. Porém, a beata Serafina Micheli teve uma visão de Lutero no inferno, sendo torturado, levando marteladas na cabeça. Se ela é beata, foi beatificada pela igreja, então a igreja admite as visões que ela teve, certo? Então, como é que fica a coisa de Lutero no inferno? Ô, Rosali, as visões e revelações particulares, a igreja não dá a sua confirmação. A igreja diz assim, fica a livre uso de fé, ou seja, acredite quem quiser. Não é como a Bíblia, que todos nós somos obrigados a acreditar no que está ali interpretada pela igreja. Então, estas revelações, né, da Beata Serafina Micheli, a igreja não obriga que a gente acredite. Ok? Ela deixa aí a livre uso de fé. Né? Santo Agostinho usava uma expressão
para isso. Ele dizia assim: na essência, a unidade, na dúvida, a liberdade, em tudo, a caridade. Então, na essência, a unidade, ou seja, aquilo que é revelação de Deus, na Bíblia e na tradição, interpretados pelo magistério, aí tem que ter unidade, aí todo mundo tem que acreditar. Na dúvida, uma santa que teve uma revelação, a igreja deixa a liberdade. Em tudo, a caridade. Ou seja, ninguém se desentenda por causa disso. Ok? É o que a igreja coloca para nós. Bom, Raquel Maria, toda vez antes de começar a missa, fala o nome dos meus entes queridos, já falecidos, o que isso pode contribuir para a alma deles, ou não adianta nada. Claro, Raquel, se você fala o nome dos santos, dos seus entes queridos que já morreram, você está oferecendo a missa por eles. É uma coisa maravilhosa. A igreja ensina, nós oferecemos, né, para eles exatamente as nossas orações, principalmente a missa e as indulgências. Eu vou fazer um programa, não é, aqui ainda sobre finados, purgatório, né, onde eu vou poder detalhar isso com mais dados, ok? Lisoete Souza: é permitido celebrar a missa por alguém que tirou a própria vida? É permitido. O Catecismo da Igreja fala bem claro, né, que a pessoa que suicidou, o suicídio é um pecado muito grave, mas o Catecismo coloca uma coisa: às vezes o estado emocional da pessoa, o estado psicológico, às vezes de uma depressão muito profunda, diminui a culpa da pessoa. Então ninguém pode julgar que aquela pessoa foi condenada ou não foi condenada. Então, reze pela pessoa que suicidou. Então, ofereça a missa por ele, não está proibido de jeito nenhum, deve-se rezar pela pessoa, ok? É o que o Catecismo da Igreja fala bem claro sobre isso. Bia Rangel: somente Deus, sendo onisciente, como os santos vão interceder por nós e Nossa Senhora, como saberão o que estamos pedindo? Eu expliquei isso no começo, mas eu repito. O santo não é onisciente, ele não sabe tudo, mas como ele está em comunhão com Deus, na visão beatífica de Deus, então o santo, ele, através de Deus, ele tem as informações. É através de Deus. É o que ele explica. Ok? Se ele está em comunhão com Deus, ele participa da vida divina, então ele tem isso. Eu já expliquei aqui que na eternidade não tem mais questão de tempo e de espaço. Por exemplo, para você entender, por que o santo consegue atender todo mundo ao mesmo tempo? Né? Um Santo Antônio, um santo muito ocupado, né, como diz o povo, porque todo mundo pede coisa para ele. Como é que ele consegue atender todo mundo? Eu vou explicar. Aqui nessa nossa vida, se eu quiser atender 10 pessoas, eu tenho que reservar, não sei, 10 minutos para cada um ou 20 minutos para cada um. Eu vou gastar muito tempo. Na eternidade, não existe mais o tempo. Ou seja, eu atendo cada pessoa sem precisar de tempo. Eu sei que é difícil compreender isso. Quem estudou um pouco da física de Einstein, a teoria da relatividade, entende o que eu estou falando. Dr. Einstein provou na física, né, na física relativística, eu sei porque eu sou professor de física, fui professor de física, estudei essas teorias todas. Einstein provou que se você, por exemplo, vivesse na velocidade da luz, o tempo não passaria e o espaço não existiria. É uma coisa muito difícil de compreender, mas matematicamente e fisicamente isso é provado. Então, na eternidade, meus irmãos, não há dificuldade para os santos intercederem por todos, atenderem a todos e saber de todos ao mesmo tempo, através de Deus. Ok? Muito bem. Eu escrevi um livro, A Intercessão e o Culto dos Santos, onde eu explico com profundidade essas coisas. Eu digo por profundidade por quê? Porque eu coloco aqui os ensinamentos da igreja. Ok? A intercessão, como é que o santo fica sabendo tudo isso, intercede por nós? Né? Por que a igreja, então, estimula as novenas? Né? Estimula, por exemplo, os santos protetores de cidade, o santo protetor de uma igreja. Né? Por quê? Porque ele intercede realmente por nós. Feliz de quem acredita nisso. Quem não acredita,
paciência, vai ficar sem as graças que poderia receber se acreditasse. Ok? Isso é muito interessante. E aqui nesse livro eu coloco também uma coisa sobre as imagens e sobre as relíquias. Por que a igreja estimula também as imagens e as relíquias? Não tem nada a ver com adoração. Nós já explicamos isso muitas vezes. É veneração. É culto de dulia, não é culto de latria. Latria é adoração, veneração é dulia, vem palavras do grego completamente diferentes. Quando você cultua um santo, olha para uma imagem de um santo, isso significa três coisas. Primeiro, ele é um modelo. Essa imagem que você está vendo, por exemplo, de Santo Antônio, de São Bento, né, de Nossa Senhora, essa pessoa é um modelo. Por quê? Porque viveu de acordo com a vontade de Deus, você então deve imitar a sua vida. Segunda coisa, ela intercede por você, ele intercede por você diante de Deus sem cessar. Então, peça a Deus através dele. Ele é um mediador, mas uma mediação através de Jesus. Não é uma mediação paralela, é uma mediação secundária. A igreja deixa bem claro, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Toda outra mediação, seja de Maria, seja do Santo, é através da mediação de Jesus Cristo. Cristo é o pontífice, é a ponte que liga a humanidade até Deus. Toda intercessão é através dessa ponte. Ninguém é ponte, ponte é só Jesus. Todos são, digamos assim, condutores através da ponte. Entendeu? E a terceira coisa, quando você cultua um santo, uma imagem, né, a glória que você dá a um santo, o culto que você presta a um santo, que não é de, já falei, né, de idolatria, mas é de dulia, veneração. Quem recebe esse culto é Deus. Por quê? Porque ele é santo por obra e graça de Deus. Ora, meu irmão, quando você olha um quadro, por exemplo, do Portinari, e você elogia o quadro do Portinari, é o quadro que está recebendo a homenagem? Não, é o autor do quadro, é o Portinari. Quando você olha para uma Pietà do Michelangelo e você fica encantado de ver aquela imagem, não, é o autor, é Michelangelo que está sendo glorificado. Então, quando você cultua um santo, quem recebe a glória é Deus. Entendeu a profundidade que a igreja explica para nós, né? A intercessão, o valor dos santos. Bom, mais perguntas aqui na minha mão, né? Simone Azevedo, é possível um programa sobre os 500 anos da Reforma Protestante, sobre os erros e acertos de Martinho Lutero, o que nos separa? É possível, sim. Vou deixar registrado aqui essa sua sugestão. Aliás, hoje, dia 31 de outubro, está completando exatamente 500 anos em que Martinho Lutero colocou as suas 95 teses contra a Igreja Católica lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, onde ele vivia, contestando 95 pontos da fé católica. Foi algo totalmente lamentável, né? Porque Martinho Lutero era um doutor em teologia, monge agostiniano. Ele conhecia toda a doutrina católica muito bem, mas, infelizmente, por uma série de razões, que não é o caso de eu colocar aqui agora, se rebelou, né? E eu quero colocar apenas aqui os pontos mais graves, né, que toda essa reforma gerou. Primeiro, o ponto mais grave foi o rompimento com a Igreja Católica. Então, abriu-se, né, uma nova igreja, vamos dizer, e uma igreja que foi apoiada pelo Estado alemão, por razões também políticas. Então, pela primeira vez, o cristianismo foi rachado, né? Praticamente um terço da Europa se tornou protestante, quase que toda a Alemanha, porque os príncipes alemães, que eram mais de 400 principados na Alemanha, a Alemanha não era um país só, eram muitos principados, os príncipes, né, se aliaram a Lutero, porque nas suas divergências com o Papa, né, apoiaram. Depois a Inglaterra se tornou protestante, os Países Baixos ali, Holanda, Bélgica, uma parte também da França com os huguenotes, a Suíça, né, com os calvinistas, parte também dos franceses, né? Enfim, esse foi um tremendo, uma verdadeira revolução religiosa
que houve na Europa, 1517. Depois também as outras questões teológicas que Lutero colocou, que foram realmente desastrosas. Né? Primeiro ficou só com a Bíblia, sola Escritura. Né? Desprezou toda a tradição da igreja, que montou a Bíblia, desprezou o magistério da igreja, o Papa e os bispos, e desprezou a igreja, né, como instituição. Né? Quer dizer, tudo isso gerou um problema muito grande. Bem, depois, inclusive, os reformadores que vieram depois de Lutero provocaram uma separação maior ainda. Por exemplo, Lutero, ele não tinha nada contra Nossa Senhora. Lutero cantava o Magnífica todo dia. Lutero não proibia as imagens. Ele deixava a livre uso de quem quisesse. Né? Ele condenou outras coisas, os sacramentos, né? A confissão, a Eucaristia. Né? Condenou tudo isso. Né? Quer dizer, esses foram os erros básicos, né? Cometidos por Lutero. E a coisa foi tão difícil que ele precisou fazer o Concílio de Trento, que demorou 18 anos para a igreja, então, reavalizar todas as coisas. Depois, inclusive, saiu o primeiro catecismo da história da igreja, que foi o catecismo romano, que existiu até o ano de 1992, quando o Papa João Paulo II, então, fez o nosso catecismo atual. Bem, tem aqui a pergunta ainda da Rosali, que coloca o seguinte: existe hierarquia entre os santos, como, por exemplo, a que existe entre os anjos? Não é que exista hierarquia, Rosali, existem, o que a igreja fala é de níveis de glória. Então, por exemplo, Nossa Senhora recebe um culto chamado de hiperdulia. Hiper, você sabe o que é, né? Hipermercado, é coisa muito grande. Uma hiperveneração. Por quê? Porque, além de ser santa, é mãe de Deus. Então, é santa por excelência, santíssima. São José recebe um culto chamado protodulia. Proto quer dizer primeiro. Então, abaixo de Maria, São José recebe o maior culto. Por quê? Porque é pai de Jesus. Foi o homem escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Então, no céu, há níveis de glória. O que são esses níveis de glória? A teologia explica assim: quanto mais a pessoa viveu aqui na terra o amor a Deus, o amor aos irmãos, mais ela se desprezou, vamos dizer assim. Mais ela morreu para si, mais ela trabalhou para Deus, mais ela rezou, mais penitência, ela vai ter um lugar de mais glória no céu. Isso é normal. Uma pessoa, por exemplo, que viveu o mal, mas que no final da vida se converteu e se salvou, e passou uma purificação no purgatório e foi para o céu, não vai ter o mesmo nível de glória, né, de um São Francisco Xavier, de um São Francisco de Assis. Você entendeu? Vai ter uma coisa: ninguém vai estar insatisfeito. Né? Jesus fala, o menor no reino dos céus. Ou seja, há uma classificação aí. Se Jesus fala no menor do reino dos céus, né, é maior do que João Batista, então quer dizer que há níveis. Só que o menor no reino dos céus está satisfeito. Né? Está plenamente satisfeito da glória de Deus. Não dá para a gente explicar com profundidade, porque é difícil a gente até compreender essas coisas todas. Bom, Márcia Domingues, como devemos pedir a intercessão dos santos? De acordo com a nossa necessidade, devemos pedir para um determinado santo? Márcia, a igreja diz que sim. Por isso que a igreja coloca os santos padroeiros, os santos protetores. Por exemplo, nesse livro que eu escrevi, Relação dos Santos e Beatos da Igreja, eu coloco aqui, no final dele, exatamente essa classificação. Santos protetores e padroeiros das profissões. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. São Lucas, por exemplo, protetor dos médicos. Né? E tem protetores de todo. Por exemplo, os agricultores são o Ouçam, protetor dos aleijados, São Gil e Santo Elói, e tem razão por isso. Protetor dos advogados, São Ivo. Né? Uma santa que protege contra os abortos, Santa Catarina da Suécia. Então, essa classificação toda que é enorme. Olha, 1, 2, 3, 4, são muitas páginas aqui.
protetor né? Olha, uma relação muito grande, protetor do turismo, São Francisco Xavier, protetor contra a tuberculose, São Pantaleão, protetor contra do trabalhador rural, Santo Elói, e assim vai. Então, a igreja recomenda assim. E sabe quem é que dá esse título de protetor? É o Papa. Por exemplo, existe um protetor dos políticos, né? São Tomás Moros, aquele que foi chanceler do rei Henrique VIII, que morreu porque ficou fiel à Igreja Católica quando Henrique VIII, né, rompeu com a Igreja. Era um político, então como morreu um mártir, então o Papa colocou como protetor dos políticos. Então, toda a profissão tem um santo protetor. E devemos recorrer a ele, sim. Agora, Santa Teresa d'Ávila diz uma coisa interessante. Tem dois que atendem todas as necessidades, independente disso, né? Nossa Senhora e São José. Atende por quê? Porque serem pai e mãe de Jesus, não há o que eles peçam para Jesus que Jesus não possa atender. Agora, nada impede que você quer devoto, por exemplo, de Santo Antônio, peça qualquer coisa a Santo Antônio. Você que é devoto de São Benedito, peça qualquer coisa a São Benedito, não há problema nenhum. Entendeu? Há uma especificidade que não anula a generalidade. Compreende? Bom, eu estava aqui ainda caminhando um pouco com relação aí ao santo, eu gostaria de colocar algumas citações, né? Eu falei que ia terminar o nosso programa falando um pouquinho de Santa Teresinha, então eu queria colocar aqui algumas coisas que Santa Teresinha disse, porque foi uma das últimas santas que recebeu do Papa um título de doutor. Foi a última mulher que recebeu um título de doutora, né? Ela e Santa Hildegarda de Bingen. Santa Teresinha, ela inaugurou o que ficou sendo chamado de o caminho da infância espiritual, né? Ela coloca assim, por exemplo, o Papa Bento XV, né? não nosso Bento XVI, o Papa Bento XV, ele, num discurso sobre a heroicidade das virtudes, né, de Santa Teresinha, o Papa Bento XV disse assim: a infância espiritual é a condição necessária para obter a vida eterna. Os fiéis de todas as nações devem generosamente entrar no caminho pelo qual a irmã Teresa do Menino Jesus atingiu o heroísmo da virtude. Seguiu o caminho dela. E o que ela ensinou? Por exemplo, ela dizia assim, Santa Teresinha, né? Felizmente, há muitas moradas no reino dos céus. Se não houvesse senão aquelas com acesso por caminhos para mim incompreensíveis, eu lá não entraria, certamente. Mas, se há a morada das grandes almas, a dos padres dos desertos e dos mártires da penitência, não deixará de haver também a das criancinhas, e nosso lugar está guardado entre estas. O que Santa Teresinha está dizendo? Há caminho do céu para aqueles grandes santos que fizeram grandes penitências, mas também há lugar para o caminho das crianças, né? Aquele que vive aquela humildade que agrada a Deus e que às vezes não fez tantas grandes coisas, nem grandes penitências, né? É o caminho da infância espiritual. Ela dizia assim, ficar pequeno, o que é ficar pequeno? Um dia perguntaram para ela, ela disse, ficar pequeno é reconhecer o próprio nada, tudo esperar de Deus, não se afligir com as suas faltas, porque as criancinhas se caem muitas vezes, por serem pequeninas, pouco se machucam. É desprender-se da riqueza e com coisa alguma se inquietar. Entre os pobres, o pai dá ao filho, enquanto pequeno, tudo o que lhe é necessário. Mas quando este cresce, não o quer mais sustentar. Ele diz, já te podes manter agora com o teu trabalho. Pois bem, é para não ouvir essa linguagem que eu não quero crescer, de modo que a me julgar sempre incapaz de ganhar a minha vida eterna. Era o conceito da infância espiritual, ser pequeno na mão de Deus. Certa vez ela disse o seguinte, eu quero o último lugar, ninguém vai brigar comigo por causa dele. Engraçado, todo mundo quer o primeiro lugar, né? Santa Teresinha diz, não, eu quero o último lugar. Ninguém briga pelo último lugar, né? É a humildade. Ela disse, né? Nunca é demais a confiança no bom Deus,
tão poderoso e tão misericordioso. Ó Jesus, deixai-me dizer que vosso amor vai até a loucura. Como queres que meu coração não se atire para vós? Como poderá ter limites a minha confiança? Essa confiança da criança na mão do Pai é o caminho da infância espiritual, né? Certa vez ela disse para um missionário o seguinte: desde que me foi dado compreender o amor do coração de Jesus, confesso que expulsei todo o temor do meu coração. A lembrança de minhas faltas me humilha e me leva a não me apoiar em nenhuma força, que é fraqueza. Porém, mais do que isso, ela me fala da misericórdia e do amor, pois as falhas, quando lançadas com confiança no braseiro devorante do amor, não serão sem demora consumidos? Lançar as falhas, os erros, né, na fornalha ardente do coração de Jesus, fala, vai ser tudo consumido, né? E diante também das tentações da fé, que Santa Teresinha viveu muito, né? Ela se abandonava assim nas mãos de Deus e dizia o seguinte: a cada nova ocasião de combate, quando o inimigo me quer provocar, procedo com valor, né? Como sei que o duelo é uma covardia, não enfrento o adversário. Dou-lhe sempre as costas e corro pressurosa para Jesus, a assegurar-lhe que estou pronta a derramar todo o meu sangue pela afirmação de que há um céu. Ou seja, nas tentações, ela corria para os braços de Jesus, né? E ficava ali, né? Na firmeza da fé. E completava: é tão doce servir ao bom Deus na noite e na prova. Só temos esta vida para viver de fé. Sabe, vale a pena, meus irmãos, a gente ler as obras de Santa Teresinha. Realmente, ela coloca para nós coisas maravilhosas. Estou aqui chegando ao final do programa. Eu chamo de programa porque estou acostumado a fazer programa na televisão, essa é a nossa conversa, né? Eu quero mostrar aqui alguns livros que podem ajudar a nossa reflexão, além dos que eu já mostrei. Por exemplo, eu escrevi um livro que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores. Nesse livro, eu coloco aqui 2.000 pensamentos de santos doutores da igreja, que são 36 santos doutores da igreja, né? São 32 homens e 4 mulheres. Escrevi esse livro Como Fazer a Vontade de Deus, porque ser santo é a gente fazer a vontade de Deus, né? Como a gente pode lutar para fazer a vontade de Deus? Depois, outros livros que já mostrei aqui, né? E o Ser de Santos, outros livros que podem nos ajudar. Bem, nós estamos iniciando, meus irmãos, nesta semana, um curso bíblico dentro da nossa Escola da Fé online. Aquele curso de teologia à distância que eu tenho pelo meu site Cleofas. Se você quer conhecer, tem lá no site Cleofas, né, um lugar, uma caixinha escrito Escola da Fé Online. Terminamos, graças a Deus, um curso de História da Igreja Antiga. Vamos começar um curso bíblico, né, agora, neste mês de novembro, né? E quem quiser conhecer todo esse material que eu mostrei aqui e outras coisas mais, né, entra no site loja.cleofas.com.br, tem todos os livros e todas as outras coisas mais. Bem, a nossa próxima live, nossa próxima conversa será na sexta-feira, às 16 horas, ok? Espero encontrar com vocês aqui, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que me acompanharam e eu quero encerrar pedindo a Deus que, através de todos os seus santos, né, santos e santas do céu, intercedam por nós. Que nós possamos, nessa noite, conseguir a graça, a bênção que nós precisamos para nós, para nossas famílias, né, para aquelas pessoas que são os nossos caros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tudo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos.